Bora fazer mais uma questãozinha aqui do Enem 2025, questão de naturezas. Vamos aqui comigo, o que que ela fala? Em uma comunidade rural, os moradores utilizam uma bomba d'água alimentada por 100 volts de tensão contínua, podendo variar em até 5 volts. Então, tipo assim, 95 volts serve, 105 volts serve. Ele fala podendo variar em 5, então é tanto para cima quanto para baixo. Um eletrotécnico pretende instalar placas fotovoltaicas para alimentar essa bomba. As placas são idênticas e cada uma representa uma tensão de operação igual a 34 volts. Então isso aqui, galera, é a tensão útil, é a tensão que ele usa. Uma corrente elétrica de 7,5 ampere, tá? Além disso, cada placa apresenta 40 volts de tensão elétrica. Isso aqui é o que a gente chama de força eletromotriz. Por quê? Essa questão é uma questão que não fala de pilhas ideais. Ela fala de geradores. Todo gerador, ele tem uma resistência interna, entendeu? Então, por exemplo, se esse cara ele tem 40 volts aqui de força eletromotriz, a tendência é a gente pensar que, por exemplo, num circuito, né? Se a gente fizesse um circuito aqui, ó, por exemplo, aqui é um circuito. A tendência é a gente pensa, pô, tem uma pilha de 40 volts. Então, essa pilha, ela vai levar o quê? Aqui vai ser um potencial de 40, aqui vai ser o zero. Aqui vai ser o zero, aqui vai ser 40. Aqui vai ser o zero. Então, por exemplo, no circuito inteiro, ele vai levar aqui um potencial de quê? De 40 volts. Ah, então a DDP é 40. Sim, tá certo até um determinado momento. Só que quando a gente fala de geradores, onde a gente tem essa resistência interna, galera, ela vai estar dentro da própria bateria. Então, por exemplo, se aqui for uma bateria, a gente tem lá o potencial, correto? A gente tem lá o símbolozinho comum, né, da pilha, mas a gente também vai ter uma resistência interna próprio dentro dessa própria bateria, tá? Então a gente tem uma resistência dentro da própria bateria, não uma resistência fora. Dentro da bateria você tem uma resistência, por isso que o nome é resistência interna. E aí você tem o seu circuito aqui. Então, por exemplo, você tem uma DDP de 40 volts, como ele disse aqui, e você tem um resistor de, sei lá, 1 ohm, vamos supor que seja 1 ohm. Se esse circuito passa uma corrente elétrica de 5 amperes, o que acontece aqui é o seguinte, aí eu vou botar a resistência aqui, tá? Pra gente poder desenhar. Então a resistência ela tem 1 ohm. Se a corrente é de 5, sempre que a corrente elétrica ela passa pelo resistor, ela gera uma diferença de potencial. Porque o que é um resistor? O que é uma resistência? Imagina um fio, tá? Imagina um fio. O que é um fio com resistência? É um fio que tem vários átomos dentro dele. Então, quanto mais átomos o material tem, maior é a resistência desse material. Em todo fio, o que acontece? Acontece a movimentação de elétrons, né? Acontece a movimentação de elétrons, que não se movimentam muito rápido, tá? O que faz o circuito se estabelecer rapidamente é a formação do campo elétrico. Mas, enfim, esses elétrons se movimentando, pessoal, vão colidir aqui com os átomos. Então, os elétrons colidem com os átomos. Quando os elétrons colidem com os átomos, a gente pega energia elétrica que o elétron tinha e transforma em energia térmica. Então isso gera calor. Quando isso gera calor, a gente chama isso de efeito Joule. O que é o efeito Joule? É a colisão entre o átomo e o elétron. Então, quando a corrente elétrica passa por um resistor, gera calor, esquenta. Por isso que, por exemplo, a lâmpada incandescente ela é quente. Por isso que se você ligar muitas coisas em paralelo, você bota fogo na casa. Porque quando você liga muito em paralelo, você aumenta demais a corrente. Aí a corrente passando por uma resistência vai ter muito efeito Joule e pode pegar fogo na casa. Então isso que acontece. É a colisão entre o átomo e o elétron que gera efeito Joule. Então quanto maior a quantidade de átomos, maior a resistência. Por isso que quando a gente fala da segunda lei de Ohm, a gente fala que a resistência é resistividade vezes o comprimento do fio dividido pela área. O que é resistividade? É uma coisa que depende do material, é uma constante que depende do material. Então, tipo assim, quanto mais átomos esse material tiver, maior a resistividade dele, melhor a resistência dele vai ser, correto? Então, o que eu quero que você entenda? O que é a tal diferença de potencial? Diferença de potencial é quando eu tenho em dois pontos diferença de energia potencial elétrica. Só que quando a corrente elétrica passa pelo resistor, perde energia potencial elétrica. Percebe? Não diminui a corrente. O que é corrente elétrica? Corrente elétrica é a quantidade de cargas elétricas de um tempo. Não diminui a quantidade de cargas. Não diminui a quantidade de elétrons. Diminui a energia em cada elétron. Então, a corrente muda? Não, a corrente não muda. Ela permanece constante. Porque a corrente é a quantidade de cargas, a quantidade de elétrons se movimentando, tá? Então não muda essa corrente permanece igual, mas a energia delas muda. Então isso traz uma queda de diferença de potencial. Então, por exemplo, quando a gente passa aqui num resistor de 1 ohm com uma corrente de 5, a gente sabe que a DDP é a corrente elétrica vezes a resistência. Então qual é a diferença de potencial que eu vou ter aqui nesse resistor? Pô, a diferença de potencial vai ser a corrente de 5 vezes a resistência de 1. Então vai ser uma diferença de potencial exatamente de 5 volts. Então, por exemplo, se aqui nesse ponto a gente tinha 40 volts de potencial, ele vai passar pelo resistor, vai ter uma queda, e agora vai ter 35 volts.
E aqui, ó, do outro lado, é 0, né? É 0 volts. Porque se aqui era 40, você tinha um polo com potencial de 40 e outro polo com potencial de 0. Por isso que a diferença dá 40, porque 40 menos 0 dá 40, entendeu? Da mesma forma que aqui poderia ser 50, aqui poderia ser 10, por exemplo. Porque 50 menos 10 dá 40. Perfeito. Então, como aqui não tem resistência interna, ele continua como sendo 0 volts. E isso vai se estabelecer em todo o circuito até ele encontrar uma resistência. Então, percebe, eu tenho uma pilha que tem um potencial de 40, mas para o circuito só vai 35. Por que só vai para o T5? Porque antes de sair da pilha tinha uma resistência, e essa resistência fez a diferença de potencial da pilha cair. Então, essa é a ideia do gerador, entendeu? Essa é a ideia do gerador. Perfeito? Show de bola. Muito bom. Aí o que ele fala? Quando em circuito aberto, assim considerando que a placa escrita é um gerador não ideal, em circuito aberto ela pode ser representada conforme a figura. Então ele deu aqui o gerador pra gente. O eletrotécnico construiu um circuito que permite a bomba d'água operar corretamente com o menor número possível de placas conectadas. Para isso, desenhou um diagrama no qual todas essas placas são representadas como um único gerador não ideal. Então, tipo assim, ele botou vários geradores ou em série ou em paralelo e conseguiu um único gerador que vai conseguir fazer essa placa, essa bomba funcionar. Com a especificação das componentes características elétricas. O diagrama que representa o circuito construído pelo eletrotécnico e aí a gente tem 5 opções de circuito aqui, tá? Bem, presta muita atenção aqui no que eu vou te falar agora. Antes da gente descobrir quantos geradores vão ser, pra gente descobrir aqui a resistência que vai ser aqui, ó, a gente precisa descobrir quanto equivale esse Rzinho. Como é que a gente vai descobrir isso? José, meu professor me ensinou uma fórmula. Eu vou te ensinar, mas calma. Primeiro eu vou pela ideia. Vamos imaginar aqui, só que agora com os números e os dados da questão, tá? Os números e os dados da própria questão. Então aqui a gente tem o nosso circuito, perfeito, a gente tem o nosso circuito. E aqui esse polo, ele tem 0 volts, tá? Então, ó, esse polo ele é 0 volts. E no circuito esse polo é 40 volts, né? Na questão, esse polo é 40 volts, perfeito? Show de bola. A gente tem aqui uma resistência Rzinha que a gente não sabe quanto que ela vale. Bom, esse 0 volt ele vai ser transmitido aqui, né? Esse 0 volt ele vai ser transmitido. A questão me disse que uma pilha de 40 volts ela tem uma tensão útil de 34. Então, o que significa? Significa que o potencial nesse ponto aqui que vai para o circuito é o de 34 volts. Então, percebe, eu tinha aqui um potencial de 40, que faria o circuito ter uma DDP de 40, mas esse 40 cai para 34. Então, quanto que caiu aqui o potencial elétrico? Pô, caiu 6, né? Caiu 6 volts. O potencial elétrico caiu 6 volts. O que ele falou? Ele falou que o potencial elétrico caiu 6 volts quando ele tinha uma corrente elétrica aqui, ó, de 7,5 ampere. Tá? Então caiu para 6 quando ele tinha uma corrente de 7,5. Então a corrente passou por esse resistor e isso deu uma queda de potencial. Então eu vou usar, ó, U é igual a I vezes R. Qual foi a queda de potencial? 6. Qual foi a corrente? 7,5. E aí eu vou descobrir a resistência interna. Então a resistência vai dar 6 dividido por 7,5. 7,5 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Dividindo por 1,5 em cima, dá 4. Dividindo por 1,5 embaixo, dá 5. Como assim? Como é que você faz tão rápido, José? Pô, eu imagino 60 dividido por 15, sacou? Aí eu sei que isso aqui é 4. E aqui eu imagino 75 dividido por 15. Aí como é que eu faço 75 dividido por 15? Eu imagino o 75 dividido por 5 e por 3. Dividir por 3, eu sei que vai dar 25. Dividido por 5, eu sei que dá 5, entendeu? Então eu faço rápido a conta assim. Aí 4 dividido por 5 vai dar 0,8. O que eu descobri? Eu descobri que a resistência interna desse carinha é de 0,8, tá? Agora eu vou te apresentar uma fórmula de geradores que você pode usar. O que é a fórmula do gerador? Ele fala que a tensão útil é igual à força eletromotriz menos a corrente vezes a resistência. Bom, quando ele fala menos a corrente vezes a resistência, é basicamente o que a gente fez aqui, tá? Só que posto numa fórmula. Percebe que dá a mesma coisa? Qual é a tensão útil? É 34. Qual é a força eletromotriz? 40. Menos a corrente, que é 7,5, para uma resistência, que é R. Se você passa o 40 para cá, tu vai achar que menos 6 é igual a menos 7,5 vezes R, que é a mesma coisa que isso aqui, tá? Porque menos com menos vai dar mais no final, né? Perfeito. Então, tu pode usar ou a fórmula, ou tu pode pensar, né? Tu pode usar a cabeça, tá? Para pensar e achar o resultado. Muito bom. Agora, o que ele quer? Ele precisa de 100 volt, né? Ele precisa de 100 volt. Ele falou que pode variar até 5. Então, eu tenho que ter uma DDP de 105 volts ou de 95 volts. Tem que estar entre isso daqui, tá? Não pode ser maior do que isso, não pode ser menor do que isso. Então, tem que estar ali entre 105 e 95. Se cada pilha me fornece uma DDP útil de 34, para eu chegar pelo menos entre 105 e 95, eu vou precisar de 3 pilhas, né? Porque 3 pilhas vai gerar para mim 34 mais 34 mais 34, concorda comigo? Isso aqui vai dar 90 mais 12, 102 volts. Você vai ter ali 102 volts, que está entre esse intervalo, então vai conseguir alimentar a bomba.
Agora, o ponto é, como que eu vou ordenar essas pilhas para conseguir a soma da DDP? Porque quando a gente organiza um circuito, eu posso botar pilhas em paralelo, como por exemplo aqui, ó, eu posso botar a pilha em paralelo, tá? Então eu tenho aqui pilhas em paralelo, perfeito? O que significa pilhas em paralelo? Paralelo é basicamente quando você tem fios diferentes. Como que você identifica se algo está em paralelo? Por exemplo, você tem a corrente elétrica aqui se movimentando. Você percebeu que a corrente vai ter que se dividir? Isso significa que está em paralelo, percebe? A corrente vai se dividir, isso significa que está em paralelo. Fechou? Beleza. A definição, dá para a gente botar uma definição bem mais robusta aí, mas por enquanto fique satisfeito com isso. Quando a gente bota a pilha em paralelo, o que acontece é o seguinte. Imagina aqui que seja uma pilha ideal de 40 volts, então ela realmente dá 40 volts de DDP. Para você saber qual é o potencial no circuito, galera, a técnica que eu venho fazendo o vídeo todo, e você vai começar a fazer também, é começar a aplicar a técnica do ponto no potencial. Então, por exemplo, se a DDP é de 40, significa que nesse ponto eu tenho, por exemplo, um potencial de 40, e nesse ponto eu tenho um potencial, por exemplo, de 0 volts. Isso dá uma diferença de potencial de 40 volts. E aí, ó, esse ponto ele é transmitido até que ele encontra uma resistência elétrica. Então, aqui também é 40 volts. Da mesma forma que aqui, ó, é 0 volts e aqui também é 0 volts. A mesma coisa aqui, ó, aqui vai ser 40 volts, aqui também vai ser 40 volts. Aqui vai ser 0 volts, aqui também vai ser 0 volts. Aqui vai ser 0 volts, aqui também vai ser 0 volts. E aqui vai ser 40 volts, e aqui também é 40 volts. E o que eu quero que você perceba? Por mais que a gente tenha 3 pilhas aqui, ó, deixa eu apagar esses pontos, eu só fiz isso para você entender. Por mais que a gente tenha essas 3 pilhas, a diferença de potencial, se eu for pegar, por exemplo, esse ponto B aqui, eu for pegar esse ponto A aqui, a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B continua sendo 40, por mais que eu tenha botado todo mundo ali em paralelo. Então, a DDP ela não mudou, entende? Ela permanece a mesma. E é isso que vai acontecer se eu botar, por exemplo, 3 pilhas em paralelo. Não vai dar certo. Por mais que a resistência interna vai diminuir, né? Porque a resistência em paralelo ela diminui, não vai gerar a DDP necessária, que é entre 105 e 95 volts. Então, o que eu sei que eu tenho que fazer? Eu sei que eu tenho que botar essas pilhas em série. Por quê? Quando eu boto essas pilhas em série, galera, né? Aqui, ó, pilhazinha com uma resistência interna. A pilhazinha com uma resistência interna. A pilhazinha com uma resistência interna. Eu sei que como cada uma tem um potencial útil de 34 volts, né? 34 volts, a DDP delas vai somar, tá? Aqui sim, a DDP delas vai somar. Por quê? Porque elas estão organizadas em série, tá? A ideia é bem simples, né? Ignora a resistência interna por enquanto. Imagina só a DDP. Aqui, por exemplo, é 0 volts. E aqui é 34. Aqui, para ter uma DDP de 34, aqui tem que ser quanto? Aqui tem que ser 68. Porque 34 para 68, DDP de 34. Uma diferença potencial de 34. E aqui, ó, para ter uma DDP de 34, você precisa ter aqui um potencial de quanto? Um potencial de 102 volts, percebe? Porque 102 menos 68 dá exatamente uma DDP de 34. Então, se você pegar, por exemplo, novamente, um ponto A na extremidade e um ponto B na extremidade, a DDP que isso tudo gera é uma DDP de 102 volts, exatamente o que a gente calculou aqui. Então, somou. Só que resistores em série, a gente também vai somar a resistência, sacou? A gente também vai somar essa resistência desses resistores em série. Então, o que vai acontecer aqui é o seguinte. Se a gente tinha ali uma resistência de 0,8 ohm, né? 0,8 ohm, que foi o que a gente achou, vai acontecer isso aqui, ó. 0,8 ohm, 0,8 ohm, 0,8 ohm. E aí você tem que tomar muito cuidado, porque a DDP aqui, ó, é de 40 volts, tá? A DDP é de 40 volts. Cuidado demais com isso. O que fica 34? 34 é depois que a gente já usa a resistência interna. Então, se a gente for botar aqui como sendo 34, a gente não pode desenhar a resistência interna de novo, porque senão vai diminuir mais ainda. Então, se eu botar 40, eu tenho que botar a resistênciazinha do lado, para indicar que quando passar pela resistência vai virar 34. Agora, se eu botar 34 logo, eu já faço isso como sendo uma pilha só. Então, eu não desenho essa resistência, tá? O que eu percebi que a questão faz é que ela desenha a DDP e a resistência. Então, a gente tem que botar aqui, ó, a DDP total, que vai ser os 120 volts no caso, né? Vai gerar isso aqui, ó, vai gerar uma pilhazona, uma DDP de 120 volts, tá? E uma resistência interna aqui, ó, uma resistência interna de 2,4 ohms. Por quê? Porque 8 mais 8 mais 8 dá 24. Aí, como tem vírgula, dá 2,4. E aí, ó, vê que isso dá muito certo. A corrente elétrica é de 7,5 ampere. Quando passa por essa resistência, olha como é que vai ser a diferença de potencial. A diferença de potencial vai ser 2,4 vezes 7,5. O que eu gosto de fazer? Dobrar MA. Eu vou dividir esse 2,4 por 2, multiplicar esse cara por 2. Então, eu vou fazer de novo. Dividir 1,2 por 2, multiplicar esse cara por 2. Agora ficou fácil, né? 30 vezes 0,6
vai dar 18. Então, a diferença potencial é de 18 volts. Então, por exemplo, se nesse ponto eu tinha um potencial de 120, para dar uma DDP de 18, aqui eu tenho que ter 102 volts. E aqui é zero, né? Aqui é 0 volts, porque esse menorzinho é sempre zero por convenção. E aí viu que deu exatamente a diferença de potencial de 102 volts que a gente tinha calculado? Então, é isso que eu te falei. Se você bota aqui já 102 e bota essa resistência, você tem um potencial menor que 102. Aí já não compensa, entendeu? Então, qual o gabarito? Letra B. Nosso gabarito, né? 122,4 ohms de resistência. Bem, isso não merece o seu like, não sei mais o que merece, pô. Correção aprofundada pra caramba. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, já envia pro seu amigo, já dá o like, já dá o hype. Eu te espero na nossa próxima questão. Valeu, galera. Tamo junto.